Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nos reunimos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e estamos iniciando aí a nossa transmissão agora. Quero convidar aos irmãos para que possam estar compartilhando, né? Essa mensagem, essa palavra e durante a transmissão tá convidando aos irmãos. Hoje para nós cristãos é um dia muito especial. Nós chamamos de Domingo da Páscoa, né? Mas na realidade, para nós cristãos, esse é o Domingo da Ressurreição, porque a Páscoa é uma festa judaica que celebra a saída do povo de Israel do Egito. E nós cristãos não celebramos a Páscoa, né? Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então, eu queria compartilhar um pouco dessa palavra e desse significado para nós cristãos da ressurreição, ok? E isso para nós é de extrema importância, poder entendermos a razão da nossa fé, entendermos a fé cristã e então viver debaixo dessa direção de Deus, compreendendo de uma maneira racional aquilo que nós cremos. Então, enquanto os irmãos estão entrando aí e vão compartilhando com os amigos, para que estejam junto conosco, eu gostaria de iniciar com um pequeno texto lá de Lucas, capítulo 24. E esse texto de Lucas, ele fala a respeito desse primeiro dia da ressurreição, né? Então, se você está aí abrindo a sua Bíblia, a gente vai ler o texto. E o texto lá de Lucas, ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Para nós cristãos, a ressurreição ele é o ponto central da nossa fé. Paulo escreve da seguinte maneira aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, a ressurreição para nós é tudo que esperamos ao futuro. A ressurreição para nós é tudo que esperamos, né? Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé ela é inútil. Crer é inútil. Pregar esse evangelho também é inútil. Então, tudo que nós esperamos é a ressurreição. E, como eu já havia dito em momentos anteriores, nós temos três momentos muito preciosos para nós. Três acontecimentos na vida de Jesus, símbolos, que para nós são muito preciosos, né, para nós cristãos. Esses símbolos são representações de acontecimentos valiosos para a nossa fé. Então, o primeiro momento ou símbolo presente na vida de Jesus é a manjedoura, né?
que ela representa a maneira surpreendente como Deus encarna. E Paulo narra da seguinte maneira lá aos Filipenses, que ele se esvaziou de si mesmo, vindo a se tornar servo semelhante a homens. Então, a segunda pessoa da Trindade, ela se esvazia da sua glória, de todo o seu ser, de todas as suas prerrogativas divinas, e usa essas prerrogativas para assumir a forma humana. Então, esse é um grande milagre, né? Que os teólogos chamam de kenosis, de esvaziamento. Então, Jesus se esvazia, né? A segunda pessoa da Trindade se esvazia das suas prerrogativas divinas para se tornar homem. Então ele encarna na pessoa de Jesus de Nazaré. E João escreve sobre esse momento. Diz assim: aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a glória, glória como do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Então, a segunda pessoa da Trindade encarna na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele vive como homem entre nós, no meio de nós, e nos ensina e nos conduz ao caminho de volta à comunhão com Deus. Esse é o significado da encarnação, que para nós é extremamente preciosa e também para nós é uma das bases da nossa fé. O segundo momento, o símbolo na vida de Jesus é a cruz. Nós falamos isso na última sexta-feira. Quando Jesus de Nazaré se deixa matar, né? Entregando a sua vida voluntariamente como sacrifício por nós. Em cumprimento àquilo que ele mesmo já havia dito, porque o João, né, no seu evangelho, lá no capítulo 10, ele escreve o seguinte, as palavras de Jesus. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Olha o que ele vai dizer. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quer dizer, ninguém pode tirar. Eu dou voluntariamente. E ele diz assim, por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. E diz assim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E eu tenho autoridade para dar e retomar. E esta é a ordem que recebi do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele dá a sua vida voluntariamente pelas ovelhas. Então, esse é um momento precioso para nós também, quando Jesus se entrega em nosso favor, quando ele se deixa matar na cruz, né? E o terceiro momento, e o grande símbolo da vida de Jesus, e para a nossa fé, é o domingo, é o sepulcro vazio, né? Creio que esse é o fato mais extraordinário, né, de Jesus ter ressurgido dos mortos. O sepulcro, então, vazio é para nós um símbolo de vitória sobre a morte. Alguém nascer, morrer em favor de outro, isso poderia ser, e pode ser comum aos seres humanos. Mas o fato de alguém ressuscitar dos mortos, se apresentar e dizer, eu estou vivo, ou como Jesus havia dito em outra oportunidade, eu sou a ressurreição e a vida, esse fato ele extrapola aquilo que é ordinário, né? Então esse é um fato extraordinário. E a ressurreição, então, é a resposta de Deus à morte que havia sido decretada lá no Éden. E essa morte havia sido decretada a toda a humanidade, a todos os homens. Por quê? Porque Deus havia dito assim à humanidade representada ali no primeiro casal: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês dela comerem, certamente vocês vão morrer, vocês morrerão. Então o homem decidiu comer da árvore do conhecimento em detrimento da árvore da vida, né? E ele faz a opção pelo conhecimento em detrimento da vida. Então ele dá preferência a conhecer, a se tornar alguém parecido com Deus, né? Conhecedor do bem e do mal, e deixar então a árvore da vida. E essa opção que o homem fez no Éden fez para que ele se tornasse seu próprio Deus, né? O homem não quis ser imagem do Deus Todo-Poderoso. Ele quis ser imagem dele mesmo.
né? Ele ser o seu próprio padrão de conduta, ele decidir as regras, ele caminhar pelas suas próprias propostas de vida. Então, ele se deixa envolver porque a conversa da serpente foi a seguinte: certamente vocês não morrerão. Porque Deus sabe que o dia de que vocês comerem do fruto do conhecimento da bem e do mal, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, se vocês fizerem, se vocês comerem, vocês serão conhecedores, vocês serão como Deus. E essa me parece uma tentativa do ser humano, inclusive hoje, né? De querer ser igual a Deus. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, alguém numa das suas lives, dizendo que nós fomos criados como Deus, né? E como Deus nós temos em nossa boca o poder da criação. Me parece que não foi isso e nem é isso que a Bíblia diz, né? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado entrou na humanidade e nós então temos a imagem de Deus corrompida. E é por isso que Jesus vem. Jesus vem para restaurar no homem a imagem de Deus que foi perdida. Nós não temos o poder de criação em nossas bocas, né? Nós temos o poder, o poder e a autoridade em nome de Jesus para realizarmos as obras do Cristo. É isso que nós temos. Então, a tentativa hoje do ser humano ser igual a Deus e se tornar igual a Deus, ela está muito presente, né? A gente pode falar no meio evangélico. Então, a tentativa e a tendência de querer se tornar Deus e dominar e achar que pode criar e pode fazer porque foram criados, né? Essa imagem e semelhança, isso não é bem verdade, né? Então, essa tentação está presente ainda na humanidade. E por isso, então, por essa atitude do homem ali no Éden, Deus o lançou a um abismo de separação e morte, porque Deus o lançou para fora da sua presença. Esse desejo de ser como Deus, de ser autossuficiente, de ser o seu próprio padrão de existência, nesse contexto, o homem não necessita mais de Deus, né? Então a gente percebe hoje no tempo que nós vivemos, esse desejo de o homem ser Deus, de ser autossuficiente, então se coloca Deus de lado, então não se acredita mais em Deus, né? E esse desejo, então, do homem ser o próprio Deus, o levou a essa separação e ao distanciamento do único e verdadeiro Deus. Porém, nesse dia também, em que o homem foi julgado, onde toda a criação compareceu diante de Deus e Deus julga o homem e lhe dá a sentença, disse que o homem teria que trabalhar, a mulher sentiria dores de parto, a serpente rastejaria por toda a sua vida. Quando Deus julga, traz esse julgamento na história, ele faz uma promessa também em Gênesis 3,15, dizendo que o descendente da mulher quebraria essas barreiras da inimizade e restauraria o caminho de volta para Deus. E então a promessa de um redentor ela acontece no dia mesmo da sentença, né, desse julgamento. E por todo o Velho Testamento, Deus vai trabalhando na história para que chegasse esse dia que o descendente da mulher rompesse com a declaração de morte do Éden. E os acontecimentos, as intervenções de Deus na história preparam para esse momento, para essa chegada do Messias, esse prometido, esse ungido de Deus. Os sacerdotes, os profetas, os escritores bíblicos falaram muito desse momento, né? Profetizaram sobre esse momento histórico. E então Deus chama um homem comum, como eu e você, e promete a esse homem chamado Abraão que dele faria uma grande nação e que na descendência de Abraão as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Então Deus está prometendo que na descendência de Abraão essa promessa ela seria realizada, né? Então essa nação que ele promete levantar através de Abraão, essa nação de sacerdotes,
uma nação de exemplo de culto, de devoção a Deus, uma nação bem diferente daquelas que estão constituídas em Gênesis 11, porque lá em Gênesis 11, a tentativa humana de atacar o céu fez com que Deus descesse e separasse os homens em nações e línguas. Então, estar separado em nações e línguas, em povos diferentes, por Gênesis 11, essa é uma, entre aspas, um castigo, uma maldição de Deus, né? Agora, Deus está levantando uma nação diferente daquelas de Gênesis 11, uma nação santa, um povo escolhido através desse homem Abraão, para que na descendência de Abraão, dessa nação, viesse o Messias. Mas olha que coisa interessante, quando Deus promete isso a Abraão, temos um problema. Sara, esposa de Abraão, era estéril, né? Então, o que acontece? Deus opera um milagre para que Sara pudesse, então, conceber, e ela, então, se está grávida, né? Ela concebe o Isaac. Isaac cresce, descendente de Abraão, mas o Isaac vai casar-se, né? E quando ele se casa com Rebeca. Tem um problema. O problema é que Rebeca também é estéril. E mais uma vez Deus entra e opera um milagre na nação de Israel, na formação do povo hebreu. Rebeca concebe e dá à luz então a Jacó. A Jacó vai se casar e a mulher amada que ele tinha era Raquel, e Raquel também era estéril. E Deus entra com providência, e nessa providência de Deus nasce aí o José. Né? Então, essa é a história da formação do povo de Israel, desse povo que chamamos povo de Deus, que Deus preparou como nação para quê? Para a chegada, a vinda do Messias. Essa promessa que acontece em Gênesis 3,15. A descendência de Abraão, há um momento que tem, onde eles habitam de fome, eles passam, né, por fome, por uma dificuldade tremenda, e eles descem para o Egito. Lá no Egito já estava lá o filho de Jacó, José, que havia sido vendido anteriormente pelos seus irmãos, e José então era o segundo na hierarquia do Egito, né? José se tornou grande ali. O povo de Abraão vai para ali, permanece no Egito, e ali ele vai se perpetuando. Ele cresce, mas com o passar do tempo, a liderança do Egito não reconhece a José, pelo contrário, tenta oprimir esse povo. O povo dos hebreus se torna grande e aí então se torna escravo também, os egípcios os escravizam. Há um momento na história então que Deus levanta Moisés para trazer libertação a esse povo, aos hebreus. E depois de uma série de manifestações, de pragas, de ações de Deus, zombando dos deuses do Egito, Deus prepara o momento para que Israel fosse libertado do Egito. Né? Então Deus vai construindo ao longo da história e vai apontando algo para o futuro. E Deus então ordenou a Moisés que celebrasse um ritual de saída do Egito. Então, havia a promessa de uma ação de Deus, de que a morte passaria sobre o Egito, e que eles, então, celebrassem um ritual de saída. E Deus vai ordenar isso lá em Êxodo 12. Olha o que Moisés vai escrever. Diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem o feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra e matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, essa palavra Páscoa, né, no hebraico Pesach, significa passar por cima. Então, o que ele está dizendo? Que todas aquelas casas que estivessem marcadas com o sangue daquele animal, a morte passaria sobre elas, não teria poder sobre essas casas, não entrariam nessas casas. Né? Quando a morte viesse sobre o Egito,
como juízo de Deus, aqueles hebreus que estavam com as suas casas marcadas com o sangue do animal, com o sangue daquele cordeiro, seriam poupados. Então essa é a celebração da Páscoa, né? A passagem da morte sobre o povo e da qual eles foram livres, libertos. E aí então a Páscoa se torna um estatuto perpétuo, a celebração da Páscoa se torna um estatuto perpétuo para Israel. Para quê? Para que quando os filhos dos hebreus no futuro perguntassem por que eles deveriam celebrar a Páscoa, os pais deviam responder o seguinte: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então é isso, essa é a resposta que a gente encontra na Bíblia. Assim os hebreus, depois desse último momento, dessa última ação de Deus, foram liberados, deixaram o Egito e foram para a terra prometida. Sobre então a descendência, essa descendência sobre esse povo estava ainda a promessa do Messias. E Deus vai preparando a história para recebê-lo. Ao seu tempo, né, nessa descendência de Abraão, Deus se faz homem. E ele vai encarnar. E ele, nascido de mulher, cumpre então a promessa de Gênesis 3,15. Então a encarnação da segunda pessoa da Trindade marcou a história da humanidade. Deus estava agora entre nós, se movendo entre nós, nos conduzindo e vivendo de tal forma que pudesse trazer a nós de volta para Deus. Então Jesus agora, né, a encarnação do Deus eterno, ele vai viver e vai apontar a vontade de Deus para que os homens pudessem voltar-se para Deus. E Jesus vive na sua caminhada, vive o seu ministério terreno, mas há um momento, uma certa ocasião em que Jesus, como um bom judeu que era, reúne seus discípulos para a celebração da Páscoa. E nessa mesa estavam presentes os elementos que simbolizavam, né, a libertação do povo do Egito. Havia ali o pão sem fermentos, pães asmos, havia ervas amargas, o cordeiro estava ali presente. E aí então eles celebram, né, eles relembram essa saída do povo do Egito, quando a morte passa sobre o Egito e dá o livramento ao povo de Israel, né? E então depois eles celebrarem a Páscoa, depois eles comerem, Jesus ele dá um novo significado à Páscoa, né? A essa celebração. Por quê? Porque Jesus agora toma o pão nas suas mãos e parte, dá aos seus discípulos e diz assim: olha, esse é o meu corpo que é partido por vocês, é dado em favor de vocês, que vai ser entregue por vocês. Então Jesus agora toma os elementos da Páscoa e dá a ele um novo simbolismo, uma nova perspectiva. Então, depois deles comerem do pão, Jesus agora toma o cálice e diz que aquele cálice era o sangue da nova e eterna aliança feita no seu sangue. Isso é tremendo, porque a libertação dos judeus acontece pela morte de um animal e o sangue desse animal, né, passado nas portas, trouxe o livramento de morte. Mas agora Jesus está dizendo que há uma eterna aliança, uma nova aliança, uma eterna aliança que não está mais fundamentada em sangue de animais. Mas ele diz agora que essa aliança está fundamentada no seu sacrifício, no seu sangue que vai ser derramado. E então Jesus está dizendo: olha, bebam desse cálice, porque esse cálice é a nova aliança que eu celebro com vocês. E Jesus ordena então aos seus discípulos que eles deveriam se reunir, e todas as vezes que eles se reunissem, eles deveriam celebrar esse memorial, né, recordando desse fato. Então, desta forma, assim como os judeus se reuniam para celebrar a Páscoa com um memorial da sua libertação do Egito, os discípulos também deveriam se reunir para celebrar o sacrifício de Jesus como um memorial da sua libertação e da sua remissão de pecados. Deveriam recordar do seu cativeiro, que estavam presos, mortos nos seus delitos e pecados, escravizados pelo príncipe desse mundo. Deveriam recordar da ação de Deus em libertar o fato de ele se dar a si mesmo como sacrifício para que eles fossem libertos. E deveriam lembrar que o sacrifício do Cordeiro de Deus tira
os liberta, né, desse pecado, e que tira o pecado do mundo. Então, como planejado, no tempo certo, Jesus ele entrega a sua vida em favor da humanidade. Ele morre na cruz, sendo o substituto perfeito, o sacrifício aceitável. Jesus, esse homem gerado por Deus, sem pecado, prometido em Gênesis 3,15, descendente da mulher, o Cordeiro Imaculado, que agora vai deter a morte que pairava sobre a humanidade. Isso é tremendo. Por quê? Porque assim como aquele cordeiro pascal deteve a morte, né, que passou sobre o Egito, e os que estavam nas casas marcadas pelo sangue desse animal não sofreram dano, da mesma maneira, né, esse Jesus agora, que foi imolado em nosso favor, em favor da humanidade, capaz de libertar a humanidade dessa decretação da morte que pairava sobre ela. E João Batista identifica, né? Quando Jesus está passando ali, ele identifica Jesus como esse Messias. E ele diz aos seus discípulos: olha ali, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então João Batista identifica já previamente que esse Jesus era o Cordeiro de Deus, era esse sacrifício perfeito para limpar, né, o mundo, a humanidade dos seus pecados. E o Paulo chama esse Jesus de Cordeiro Pascal, quando ele escreve lá aos Coríntios da seguinte maneira: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então os escritores, esses escritores, tinham em mente a figura daquele animal, né, que havia sido lá no Antigo Testamento aprovado para o sacrifício e que tinha o seu sangue purificador, libertador da morte. E eles identificam em Jesus o sacrifício aceitável a Deus como esse que se entrega em nosso favor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a figura da morte que passou sobre o Egito é encarnada pelo pecado agora. O pecado que mata, que nos escraviza, que nos separa de Deus. Mas a morte, né, do Cristo, o pecado já não tem mais poder. Não tem mais poder sobre aquele que tem sobre si a marca do sangue do Cordeiro que se sacrificou. E esse Cordeiro sacrificado agora é Jesus. E Jesus então não somente pagou as nossas dívidas, mas também venceu a morte. É o que o escritor Lucas, em Atos, escreve, né? Ele diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, esse Jesus que morreu na cruz, ele também agora vai ser ressuscitado, vai ser trazido à vida. E Deus o levanta dos mortos. E o Pedro, no seu discurso em Atos 2, vai dizer o seguinte: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por quê? Porque a morte é um castigo para pecadores. Jesus não era pecador, ele levou sobre si os nossos pecados, e por isso a morte não podia detê-lo. E então Jesus o ressuscita da morte, ele volta nessa condição. E o Paulo vai dizer o seguinte: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Olha que coisa tremenda. Ele é entregue, o próprio Deus o entrega à morte para pagamento dos nossos pecados, e a sua ressurreição é para nós a justificação dos nossos pecados. Nós somos pecadores, somos falhos, mas em Cristo Jesus nós somos justificados. Então Jesus morre em pagamento da dívida que foi contraída no Éden. O pecado que nos faz devedores, ao mesmo tempo que nos impossibilita de ter acesso ao Deus Santo. Mas o sangue de Jesus derramado satisfez a justiça de Deus. E ele então é o pagamento das nossas transgressões e o cumprimento da promessa de Deus ali no Éden. E o escrito, e o Paulo vai escrever isso, e o escrito de dívida que nos era contrário, quer dizer, a decretação da morte lá no Éden, porque se vocês comerem, vocês vão morrer, essa decretação da morte agora, ela é cravada na cruz.
Por quê? Porque alguém tinha que morrer. Jesus morre. Então essa decretação, essa declaração de morte, ela está cravada na cruz. E o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele nos purifica de todo o pecado, de toda a transgressão. Ele paga, ele nos redime. E não só isso, o sangue de Cristo nos dá um acesso a Deus, como diz o autor de Hebreus, que tenhamos ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus. Então, essa ação toda de Deus é algo muito grandioso, completo e tremendo. E a ressurreição de Jesus demonstra uma coisa muito grande, grandiosa, que o sacrifício dele foi efetivo. Né? Você não precisa ficar sacrificando. Ele já fez o sacrifício efetivo de uma vez por todas. Né? E esse sacrifício foi aceito por Deus. Então, todos aqueles que creem no Cristo ressurreto são justificados pela sua fé. É isso que o Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5. Né? Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está dizendo o quê? Que graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos agora acesso. Nós temos agora acesso a essa graça, a esse perdão, a essa misericórdia, a essa vida. Então, como cristãos, nós não celebramos a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é uma festa judaica. Mas na Páscoa, né, Jesus dá um outro sentido. Então, nós cristãos celebramos a ressurreição. Né? É essa a razão e a esperança da nossa fé. Então, nós celebramos a nossa purificação, celebramos a purificação, o perdão dos nossos pecados. Nós celebramos a vida. Né? O sangue do Cordeiro derramado sobre nós impede que a ação da morte nos destrua. Por meio do sangue de Jesus, agora nós temos acesso. Então, nós celebramos isso. Celebramos a nossa justificação. Por quê? Porque somos pecadores, somos falhos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele nos justifica. E o Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 8, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, o Cristo nos libertou e aquele que está em Cristo foi liberto dessa condenação. Então ele está livre. A lei do pecado e da morte, ela ficou cravada ali na cruz e em Cristo Jesus nós estamos livres. Então a ressurreição, ela celebra a nova criação em Cristo Jesus. Né? Por quê? Porque o Paulo vai escrever assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas passaram e eis que surgiram novas. Eu, nesse momento, gostaria de fazer assim com você um teste para a gente pensar junto, para a gente dar uma olhadinha na Bíblia, né? E tentar fazer aí uma símile, né? Tentar pensar uma metáfora, tentar pensar dessa maneira. Quer ver? Você vai entender o que eu quero te dizer. Bom, Deus criou o universo, né? E cada dia teve um significado. E no último dia, no sexto dia, a Bíblia diz assim: e viu Deus tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Esse aqui é o finalzinho do capítulo 1 de Gênesis. Deus olhou para a criação e falou: está perfeito, está maravilhoso, está muito bom, está joinha. No capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte: no sétimo dia, né? No sexto dia, sexta-feira, no sétimo dia, o sábado, né? No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Legal. Agora a gente vai olhar assim que essa obra da criação, de alguma maneira, foi imaculada por ação da desobediência do homem, né? E Jesus veio exatamente por isso, como já foi explicado. Jesus vem exercendo o seu ministério terreno e no último dia, quando? No sexto. Né? Também, no sexto dia, ele é pendurado na cruz.
né? Jesus vem exercendo o seu ministério para a remissão, para a redenção da criação. No sexto dia ele está pendurado na cruz. E ali na cruz ele vai bradar pela última vez, e a sua palavra é essa, como diz o João 19:30. Está consumado. Dito isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. A palavra no grego tetelestai, que é essa, está consumado, poderia ser também traduzida por está feito, está terminado. Olha a coisa interessante. Nesse momento, Jesus finda a sua obra de redenção e remissão do universo. Esse universo que havia sido escravizado e deteriorado por causa do pecado. Jesus, nesse momento em que ele termina a obra e vai expiar, né? Dar o seu último suspiro, ele redime e purifica o universo com o seu sacrifício. Jesus agora dá um novo sentido à existência. Ele cria uma nova possibilidade de vida com Deus essa que foi perdida lá no Éden, né? Na queda do homem. E aí então Jesus é sepultado. E termina então o sexto dia. O sétimo dia se inicia, e o sétimo dia é o dia de descanso, né? Então o sábado é o dia do silêncio. Deus se cala, Deus não fala, o universo está na expectativa do que vai acontecer. E o inferno está sendo abalado, os céus esperam na expectativa do próximo passo, e assim passa o dia e o sábado termina. Anoitece e começa então o domingo. Então, só fazer um esclarecimento que para os autores bíblicos, para o judeu, o dia inicia às 6 horas da tarde de um dia e termina às 6 horas do outro, né? Então, Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas, terminou a sexta, 6 horas inicia o sábado termina às 6 horas da tarde, inicia o domingo, ok? Por isso, Jesus foi crucificado na sexta, né? Foi o primeiro dia, o sábado o segundo, ressuscita no terceiro, no domingo. Então, o que acontece? 6 horas da tarde do sábado inicia-se então o domingo, né? E as mulheres se reúnem, começam a preparar os seus ungüentos, os seus óleos, os seus perfumes, porque decidiram ungir o corpo de Jesus. De madrugada elas vão ao sepulcro e chega ali, o sepulcro está vazio. Pergunta delas, né? Roubaram o corpo do Senhor? Onde que o colocaram? O que aconteceu? E nessa situação, atônitas, se apresentam diante delas alguns homens, e eram anjos, e eles têm a notícia, falam, vocês estão procurando alguém que não está aqui, porque ele está vivo, ele ressuscitou, como ele havia dito que o faria, que aconteceria, que ele ressuscitaria. Então, o primeiro dia começa com a ressurreição. E é isso que eu gostaria que você pensasse comigo um pouco. Esse primeiro dia começa com a vida, começa com a esperança. É o primeiro dia de uma nova criação em Cristo Jesus. E isso que é maravilhoso, né? O dia começa com a luz resplandecendo, a luz do Senhor, e tudo se faz novo, né? As trevas são dissipadas, o medo se vai, a morte dá espaço para a vida, a condenação dá espaço para o perdão, a ira dá espaço para o amor. As coisas novas estão surgindo. Então, quando o Paulo escreve aquele que está em Cristo, é nova criação, coisas novas estão surgindo, esse contexto de uma nova criação, de uma nova vida. Esse é o simbolismo para nós cristãos da ressurreição. E isso, meu irmão, isso é tremendo, isso é maravilhoso, quando a gente compreende essa realidade, essa verdade, né? A nossa fé, ela está embasada em coisas sólidas, ela não está embasada naquilo que eu acho, que eu penso. É a palavra de Deus, são coisas sólidas, né? Porque a fé é a firme convicção, né? De fatos que não se veem, porém a gente sabe que estão ali. Então a palavra de Deus nos dá essa base para a nossa fé. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, mas é a palavra que me fundamenta.
Então, quando nós olhamos essas realidades dentro da palavra de Deus, a gente se coloca de joelhos e a gente louva a Deus e engrandece o Senhor, porque essa palavra vai se tornando viva dentro de nós, né? Então, as coisas novas vão surgindo, essa nova criação, né? Se havia a condenação sobre a descendência, né, do Adão, sobre aqueles que estão em Cristo, a promessa de vida eterna. E isso é a Páscoa, né? É essa ressurreição. E aí a gente vai aprender algumas coisas muito importantes. Qual é o que é importante? É que a ressurreição muda o nosso destino, né? Então nós que estávamos condenados, destinados a uma eternidade longe da presença de Deus, condenados à existência em um lugar onde não há condição de existir, porque o inferno é esse lugar, né? É esse lugar onde há uma existência e não há a mínima condição de existir. Então a ressurreição mudou o nosso destino, mudou o nosso posicionamento. As correntes do pecado, as correntes da morte já não podem mais nos prender. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e rompeu tudo isso. Então a ressurreição muda o nosso destino, né? O segundo ponto importante é que a ressurreição muda o nosso jeito de viver. Nós que estamos escravizados pelo pecado, nós que estamos escravizados pelos rudimentos desse mundo, pelo diabo, agora nós somos libertos. Então Jesus ele vem e rompe as cadeias da morte, as cadeias do inferno, as correntes do diabo que estavam nos prendendo, né? E nós somos chamados para a liberdade. Então Deus nos chama agora para a liberdade. E em Cristo Jesus nós somos livres, né? E nessa liberdade que temos em Cristo Jesus, há um convite de sermos o quê? Promotores da justiça, né? Porque o reino de Deus é isso, é justiça, paz e amor, né? No Espírito. Nós somos chamados para sermos esses agentes do amor, da misericórdia, da compaixão. Então, a ressurreição na vida daqueles que creem, ele muda a maneira de viver, né? Muda, é uma transformação. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus, são alcançados pelo amor de Deus, são alcançados pela misericórdia de Deus, eles mudam o seu jeito de viver, mudam a sua maneira de pensar, a sua maneira de existir. Por quê? Porque eles são nova criação, né? Eles não estão debaixo das condições dos reinos desse mundo. Nós somos agora cidadãos celestiais, nós somos pertencentes ao reino de Deus. E o reino de Deus é um outro padrão, é uma outra vida, né? Aqui nesse mundo, o cara importante é aquele que tem. No reino de Deus, o importante é aquele que serve, né? Aquele que se doa. No reino de Deus, nesse mundo, quanto mais você vai angariando para você, mais rico você vai se tornando. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais graça de Deus você vai recebendo. Então, o padrão do reino de Deus é outro, né? Então, a ressurreição muda o nosso jeito de viver, muda os nossos significados. Esse é o terceiro ponto, né? Que a ressurreição, ele ressignifica, ele dá um novo significado ao nosso modo de viver, né? Nós assumimos outros valores, né? Nós entendemos que abençoado não é aquele que tem, abençoado é aquele que é o ser, né? Deus valorizando o ser humano, é aquilo que ele na presença de Deus, aquilo que Deus o transforma ou que Deus o transformou, né? Então, abençoado não é quem tem em abundância. Isso é um conceito um pouco errôneo, né? Porque talvez seja a ideia do Antigo Testamento que os judeus traziam. Quanto mais você tem, mais você é abençoado, é a graça, é o amor de Deus, né? Isso a gente encontra. Mas no reino de Deus, esse Jesus, ele vem e traz uma outra perspectiva. Que aquele que é abençoado é aquele que dá em abundância, aquele que dá sem medidas, aquele que é fraterno, aquele que é solidário, aquele que é generoso. Por quê? Porque o reino de Deus é um outro padrão, né? Então nós não seguimos os reinos desse mundo, nós seguimos o reino de Deus e o rei dos reis. E o maior exemplo que devemos como cristãos seguir é Jesus.
Então, nós devemos sempre estar nos perguntando sobre isso, né? Quem nós estamos seguindo, né? Quem é o rei que nós seguimos? Há alguns líderes, né, seja políticos, evangélicos, que cada um tem um pensamento, uma ideologia, e tem muito cristão seguindo esse tipo de gente, e aqui não há nenhuma crítica, é só uma constatação, mas quem nada se parece com Cristo, né? O Jesus de Nazaré, ele veio mostrar para nós e viver como homem do jeito que Deus quer que nós venhamos a viver. Então, nosso exemplo de vida não é o apóstolo, não é o pastor, não é o político, seja ele quem for. O nosso exemplo é Jesus de Nazaré. Então, nós olhamos para o Cristo, olhamos para Jesus e agimos segundo os seus ensinamentos. Por isso, nós somos chamados cristãos. Nós não seguimos os ensinos de Moisés e seus profetas, né? Embora esteja ali na Bíblia, nós seguimos o Cristo, os ensinamentos do Cristo, né? Porque o Cristo faz uma interpretação de Moisés e os seus profetas. Porque Jesus lá no Sermão do Monte vai dizer o seguinte: ouvir o que foi dito aos antigos, não matarás. É verdade. Para quem que Deus diz isso? Para Moisés, e ele escreve, não matarás. Mas Jesus diz assim: eu porém vos digo que qualquer um que se irar contra seu irmão, sem motivo, já é réu de juízo. Quer dizer, Jesus reinterpreta, ele dá uma perspectiva diferente, né? Porque se Deus falava face a face com Moisés, e a Bíblia diz isso, em Jesus o próprio Deus fala pela boca de Jesus de Nazaré, né? Quer dizer, é o próprio Deus falando. Então, nós ficamos com essa interpretação de Jesus, né? Jesus vai falar a respeito sobre isso também. Falou: olha, ouvir o que foi dito, amará os seus amigos, odiará os seus inimigos, eu porém vos digo que ame os seus inimigos, dê comida a ele, ore por eles, né? Os abençoe. Então, o padrão de Jesus, quando você olha o Sermão do Monte, e aí eu aconselho vocês a lerem, a estudarem o Sermão do Monte, o padrão de Jesus é completamente diferente, né? E aí a gente pode fazer uma análise mais profunda sobre a nossa caminhada cristã. Então, a ressurreição tem todas essas qualificações, né? Todos esses desdobramentos. Por isso, nessa manhã, né? E eu não quero mais me prolongar, porque a gente já vai aí para 40 minutos ou mais de palavra. E eu me empolgo, eu vou aqui até amanhã, não tenho problema com isso, porque isso vai encher no meu coração. Mas nessa manhã em que a Páscoa é celebrada, nós cristãos celebramos a ressurreição de Jesus, né? E na ressurreição de Jesus nós celebramos a nossa vida. Então nós nos reunimos, ainda que seja virtualmente, e eu me reúno com os irmãos virtualmente com um grande desejo de poder estar celebrando a ceia do Senhor, compartilhando o pão e o vinho, lembrando do sacrifício de Jesus, como nós estamos fazendo aqui, né? E então nós nos reunimos nessa manhã em agradecimento ao Senhor. Ou nós compreendemos todas essas coisas, nós temos a certeza e a convicção de que a morte não tem mais poder sobre nós. E que na ressurreição de Cristo nós fomos chamados para a vida. Então, nós dobramos os nossos joelhos nesse chão, né, chamado graça, amor, misericórdia de Deus, e nós agradecemos ao Senhor por essa manifestação tão grande da sua misericórdia, né? Então, o que desejo a vocês? Desejo que este dia, na comunhão com seus familiares, resguardados aí pela quarentena, né? Vocês possam celebrar a vida que nós não merecíamos, mas que recebemos, porque agora temos a convicção de que o espírito da morte, ao passar sobre o mundo, não tem acesso a nós, porque nós fomos marcados, o nosso coração foi marcado com o sangue do Cordeiro. E essa é a eterna aliança feita no sangue, né, no sacrifício de Jesus. Então nós louvamos a Deus por isso. Louvo a Deus pela sua vida, que tem nos ouvido aqui, né, nessa caminhada. A gente faz um pouquinho diferente, alguns irmãos estão fazendo culto nas igrejas,
E eu gosto de fazer essa coisa mais informal, da gente poder compartilhar e conversar. Inclusive, se você quiser perguntar alguma coisa depois da transmissão, a gente entra lá na página e compartilha, eu vou responder as suas dúvidas, tá bom? E vamos compartilhando a vida. Então, fica assim, eu gostaria de orar e gostaria que você pudesse, juntamente comigo, levar seu pensamento a Deus. Agora, sabendo que você que está em Cristo é uma nova criação, faz parte dessa nova criação, agradecer a Deus pelo privilégio que Deus te deu, né? Assim, mesmo não estando na mesa, como gostaríamos de estar, mas lembrarmos, né, desse sacrifício de Jesus. Então, eu te convido a orar, tá bom? E agradecer a Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por uma manhã tão abençoada, onde nós pudemos compartilhar a tua palavra, onde pudemos entender, Senhor, coisas profundas desta palavra que nos foi deixada. Te louvamos pelo sacrifício de Cristo Jesus, feito na cruz do Calvário em nosso favor. E te louvamos, Pai, porque Ele morreu a nossa morte. Mas te agradecemos também porque nós fomos em Cristo Jesus ressuscitados. E a ressurreição do Cristo também nos trouxe a vida. Então nós entendemos que a ressurreição para nós é um chamado para a vida. Um chamado para a vida com o Senhor, um chamado para a vida nessa dimensão. Eu oro para que o Senhor possa abençoar os meus irmãos que nos acompanham nessa manhã e que acompanharão posteriormente, para que o Senhor possa falar aos seus corações e que seja para a glória do teu nome. Abençoa as suas famílias nessa comunhão, nesse momento de celebração, e que toda honra, glória, louvor e exaltação, toda adoração seja dada ao Senhor para todos sempre. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, tá bom? Eu quero confessar aos irmãos que muitas vezes aquilo que prego tem algum conteúdo bastante profundo e às vezes é difícil compreensão. Mas eu tenho recebido testemunho de alguns irmãos que têm ouvido a mensagem 2, 3, até 4 vezes, e quando se aprofundam e estão atentos àquilo que estão ouvindo, têm sido assim bastante edificados e tendo uma compreensão mais profunda dessas verdades. Se você quiser, né, e tem a possibilidade, faça isso, né? Ouça outras vezes aí e eu sei que Deus vai te abençoar tremendamente. Que vocês que nos acompanharam nessa manhã, que Deus abençoe. Gostei dessa sua frase, viu, Emma? Feliz ressurreição a todos. É exatamente isso. Feliz ressurreição a todos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem na paz.